comecei a namorar muito jovem. E eu tenho uma filha linda e abençoada que chama Lorena. Ela já tem 13 anos. Então eu tive ela muito novinha, eu tive ela com 17 anos. No meu primeiro relacionamento com o pai dela, ele foi meu primeiro tudo. Foi o primeiro namorado, eu perdi o bebê com ele, a virgindade, eu tive a filha, tudo de uma vezada só. E eu sofri bastante, foi um relacionamento imaturo, éramos muito jovens e eu sempre tive muito assim, família no meu coração, sabe? Casamento, família, uma família linda, feliz. E teve muitas traições, muito desrespeito, isso me magoou muito, me feriu muito. Quando a Lorena fez 1 aninho mais ou menos, eu já transferi um pouco daquele amor que eu tinha por ele, por ela. Quem é mãe aqui sabe que a gente ama muito os nossos filhos e acabou dando tanta atenção para ela que eu consegui me desprender um pouco, porque eu estava recebendo migalhas de amor. E eu lembro que foi uma palavra que me fez ter a atitude de terminar. Uma amiga minha virou para mim e falou para mim assim: você acredita que ele estava com um amigo, ele me ofereceu carona e ele falou assim: caraca, você tá muito gostosa. Eu falei: nossa, ele fala isso com uma amiga minha, imagina que ele não fala com quem eu nem conheço. Naquele dia, eu lembro exatamente, veio uma palavra na minha cabeça assim: você chamou ela de gostosa. Então agora, você vai ver quem é que é gostosa. Agora você vai ter que ouvir os seus amigos me chamarem de gostosa. E eu tinha acabado de ganhar ela, muito magrinha, autoestima lá embaixo, juntou tudo. Comecei a treinar. Só que aí, eu quero falar pra vocês o seguinte: treinar, saúde, coisa boa. E a motivação? A motivação estava errada. Então, muitas vezes, por conta de traumas, por conta de situações, por conta de dor que a gente já sentiu, a gente toma muitas ações que parecem ser certas, mas as motivações estão erradas. Depois disso, tive outros relacionamentos, todos eles, mesma peleja, todos eles tive problema de fidelidade, de tudo. Sempre aquela, vamos falar o português claro, mendiga de amor. A palavra certa é essa. Aí, no meu relacionamento, hoje eu sou casada, pra honra e glória do nome do Senhor, foi uma luta. Mas nesse relacionamento ainda, eu tava junto com ele, muito conturbado também, muito triste, muito problema. Num dia, foi o que virou a minha chave. Eu falo assim, foi o dia, acho que eu tive, faz parte do meu encontro com Deus. Eu já era batizada, já frequentava a igreja, estava no culto todo domingo, tudo bonitinha, mas não existia renúncia. Era um evangelho só de eu amo a Deus, eu amo Jesus, é tudo muito lindo, mas não tinha renúncia. E aí eu tive um sonho. Foi um sonho muito forte, eu tive um sonho, eu estava num quartinho, tinha nada. Satanás estava na minha frente. Jesus estava atrás de mim. Eu não via Jesus atrás, mas eu sabia que a presença dele estava ali, que ele estava atrás de mim. E nesse sonho começa com Satanás rindo, mas rindo muito, debochando muito da minha cara. E eu irada, porque de tanto deboche. E ele ficava me acusando, falava assim: você não ama Deus nada, você fala que ama, você só diz que ama, mas você fala com a boca, mas as suas atitudes provam o contrário. Você ama o seu corpo, você ama se olhar no espelho. É mentira sua, você não ama. Quando eu acordei, queridas, quando é um sonho que realmente Deus quer falar com você, vocês já tiveram, não sei se já tiveram essa oportunidade, é muito forte. Você acorda, você tenta esquecer, você não consegue, você tenta fazer outra coisa, você não consegue. Aquilo consome o seu dia e até os seus meses, como foi o meu caso. E eu falei assim: Satanás é o pai da mentira. Ele mente. Então ele tá falando isso, mas ele tá mentindo, porque é claro que eu amo a Deus. É claro que eu sou completamente apaixonada por Deus. Mas o Espírito Santo, com a sua infinita graça e a bondade e a doçura, foi me fazendo pensar: será? Será? E eu fui me questionando algumas coisas. Dentro de todos esses relacionamentos que eu tive, uma coisa que eu sempre tive foi caráter. Nunca troquei o mal com o mal. Nunca deixei o meu... me traiu também? Agora que tome, agora que pague. Já tive muita vontade. Mas fazer nunca fiz. E por que eu tô falando isso? Porque eu me apegava nisso. Eu achava, tipo assim, não, então tem caráter. Eu não falo,
Só que tinha muita sensualidade em mim. Muita sensualidade, tinha muita vulgaridade. Na verdade, é o que eu disse lá atrás, eu precisava provar para o outro aquilo que nem eu acreditava. E nisso eu fui me distanciando do Senhor, fui me distanciando daquilo que Ele tinha para minha vida, estava completamente perdida. Mas perdida nesse sentido, perdida de Jesus. Porque se você olhasse de fora, estava tudo bem. E nem eu tinha noção de que isso era uma verdade em mim. Entende? A gente precisa orar, a gente precisa buscar em Deus, porque tem coisa que a gente passa que a gente nem sabe qual que é a raiz daquilo que eu estou vivendo. Por que hoje as minhas ações estão refletindo isso? Nem eu entendia. Eu não tinha essa consciência. E aí eu comecei a orar. Eu lembro um dia que eu estava tomando banho e eu falei para Deus assim. Eu falei, que no meu Instagram, você pegava meu direct, só tinha assim, linda, gostosa, delícia. Era só esse tipo de comentário. E aí, o Senhor ministrando no meu coração, falou, mas a culpa não é minha, não, a culpa é dos homens. Eu tenho relacionamento, tá aqui, foto com meu namorado. Eu nunca curti um comentário de um homem, eu nunca dei abertura para ele poder falar isso. Então, a culpa não é minha, a culpa é dele. É ele que tá vindo pro meu lado, é ele que não tá me respeitando. E aí eu senti o Espírito Santo falando comigo. Será que se a sua postura fosse diferente, se as suas fotos fossem diferentes, você estaria recebendo esse mesmo tipo de comentário? Aí eu pensei, não estaria. Isso eu tô falando rápido, mas foi um processo bem longo de aceitar que aquilo era uma verdade, doeu muito. A partir disso eu comecei a orar. Senhor, se é verdade dele, converte meu coração, me mostra então que é pecado, me ajuda, fala comigo. E aí eu comecei a entender de fato na forma com que eu me vestia. Só que olha só, quando eu comecei, não foi porque eu queria, foi por obediência. E aí, como você chama mesmo? Jéssica. A Jéssica falou sobre dor, foi exatamente isso. Eu tava dentro do relacionamento com meu marido, que hoje é meu marido, na época não era, e eu falei assim, eu queria casar de todo jeito, ele não queria casar, ele só me enrolava. E eu falei com ele, olha, se você não casar agora, eu não quero mais saber. Ou você casa ou você vai embora. O que ele fez? Foi embora. Ah, mentira! Foi embora. Ele foi embora. E aí ele foi embora, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito arrasada. E eu fiz uma oração com Deus e eu falei assim, Senhor, eu cansei. Eu cansei de sofrer por homem. Eu cansei de ir por um, pro outro. Eu falei, eu não quero ver um pintado nem de ouro na minha frente mais. E tinha aquela coisa, né, que aí apagava as fotos, aí chegava mais um monte. E aí, você sempre tenta preencher um buraco com aquilo que não adianta, vai dar errado várias vezes, que o problema não tá no outro, o problema tá em você. E eu falei assim, agora chega, não vou responder ninguém mais, vou deixar todo mundo falando sozinho. Eu falei, Deus, agora é só o Senhor. Agora, eu não quero que a minha felicidade dependa do outro, eu quero ter alegria e vir na casa da Tati tomar um café com ela. Eu quero ter alegria em ter uma tarde com Jesus, abrir minha Bíblia, ler, conhecer mais esse Jesus, ter experiência de Bíblia, porque eu também não tinha, não conhecia nada. Eu só sabia a palavra que o pastor pregava. Se ele não pregasse, eu não estava sabendo de nada. E aí eu falei isso com Deus. Falei, Senhor, agora eu quero que a minha dependência esteja somente em Ti. Foi o que eu fiz. Na época, a minha sogra, ela era líder de casais, e aí ela foi colocar a gente pra conversar de frente e tal, não sei o que, e deu uma chamada no meu marido, que hoje é marido, e ele voltou pra casa. Só que ele voltou pra casa e tava tudo uma bosta, porque era um voltar tipo que obrigado, sabe? Minha mãe não me aceitou na casa dela, eu não tenho pra onde ir, eu vou ficar aqui. E tava tudo horrível do mesmo jeito. Só que até então, meu coração já não tava mais nele. Oh, glória a Deus, aleluia, quando a gente tem de fato uma revelação vinda do céu. Agora, meu problema não era ele. Então, ele estava lá dentro, eu tratava ele muito bem, mas era como se ele não tivesse. Entende? Tipo assim, chegou 8 horas, amém. Chegou 10, amém. Chegou 2 horas da manhã, amém, glória a Deus. E eu ficava só comendo Bíblia, e orando, e joelho, e buscando a Deus. E eu ainda lembro que Satanás atenta, né? Como eu comecei a mudar a minha forma de me vestir, o meu posicionamento, eu não gostava.
Era por obediência. Gente, hoje, se eu tivesse foto pra mostrar pra vocês, hoje eu olho e falava, meu Deus, que brega, breguíssima, que coisa horrorosa, como que eu andava assim? Só que é de fato, né, a palavra de Paulo, as escamas, tem muitas escamas nos nossos olhos que a gente não consegue enxergar. Eu via a forma, naquela época, eu via a forma com que eu me visto hoje, e eu pensava assim, que coisa de velha, nossa, horrível. E aí, só que eu falei, não, então tá bom, então agora eu vou me vestir como velha. Aí eu colocava uma roupa assim, olhava na frente do espelho e falava, meu Deus, muito velha. E aí, Satanás falava na minha mente, falava comigo assim, agora que ele não vai te querer mesmo, agora que ele vai te trair mesmo. Se você do jeito que tava antes, com tudo à mostra, toda malhadona, siliconada, bonitona, ele já estava procurando na rua, agora então vestida como uma velha, agora que não vai ter jeito mesmo. Mas aí ele se enganou, porque o meu coração não estava mais, não era, meu esposo chama Henrique, não era mais pro Henrique, não era para chamar mais a atenção do Henrique, nem de qualquer outro homem. E outra coisa, quando eu chamava a atenção de outro homem, não era nem porque eu queria de fato o olhar desse homem, era só pro meu marido ver que se ele não quisesse, tinha quem queira. Sabe aquela disputinha, aquela coisa de ego? Beleza. Comecei a me posicionar em Deus, fui crescendo. A Tati falou sobre religiosidade. Essa foi uma fase muito importante na minha vida. Eu tenho vários testemunhos, várias experiências que só de falar eu já me emociono, porque foi tudo no secreto. Eu fui batizada em línguas com o Espírito Santo dentro de casa, sozinha. Comecei a rodar lá que nem uma louca. Depois eu falei, meu Deus, o que aconteceu aqui? E eu ainda fiquei com medo, que na época eu não tinha conhecimento. Eu falava, gente, lembrei daquelas baianas. Será que aconteceu? Deus é um capeta. É sério, mas eu me questionei. Aí eu falei, não, mas o que eu tava buscando aqui o tempo todo era o Espírito Santo. Então a única coisa que eu posso ter recebido aqui foi o Espírito Santo. E depois eu fui entendendo melhor. Mas na época eu não tava entendendo nada, eu tava só indo. O meu esposo, ele conta que não demorou muito, gente. Eu falo porque é importante falar, mas assim, o processo de cada pessoa é diferente. Nem sempre vai ser igual para todo mundo. Mas uma coisa que eu tenho muito firme no meu coração é a questão da obediência. A obediência move muito os céus. E quando eu tive a atitude, eu não estava mais, não era pela metade. Eu tive realmente, falei, não, agora eu vou. Não é vou com um pezinho aqui e o outro lá. Quantas vezes eu passei raiva, no sentido assim, meu marido chegava em casa e ele chegava bêbado. A casa estava toda limpa, toda arrumada, toda perfumada. Ele gostava muito de andar a cavalo, sempre gostou. Ele chegava com a botina, fazia assim, ó, com o pé, saía pisando, de barro tudo. A vontade, de fato, era de matar ele. Tipo, eu tô aqui, arrumei tudo, tá tudo bonitinho, cheirosinho. Você chega agora, bêbado desse jeito. Sabe o que eu fazia? Pegava a toalha, batia na porta do banheiro. A toalha tá aqui, você precisa de ajuda pra tomar banho? Tá conseguindo, hein? Tô passando mal. Tá aqui, ó, o remédio, eu sabia. O remédio tá aqui, omeprazol, tá aqui pra dor de cabeça. Você comeu? Não? Tá aqui. O almoço tá aqui, a comida tá aqui. E não era nada por mim, não. Porque, lógico que eu não queria fazer isso. Lógico que não. A minha vontade era de esganar, era de trancar a porta, de não deixar entrar, de dar um basta todo. Aí tem a questão também que eu tive uma palavra, e eu me agarrei muito nessa palavra. Como a gente estava brigado, eu não queria ir na nossa igreja. Porque na nossa igreja o pessoal ia ver que eu sentei de um lado, ele sentou do outro. Então, pra não ficar sem, eu fui numa igreja visitar. Nessa igreja que eu fui visitar, eu recebi uma palavra. Que o Senhor tinha dito que ia restaurar. Que o Senhor tinha dito que aquilo que eu estava pensando em desistir, que Ele colocaria no meu dedo uma bandeira que representaria vitória. E foi tão específico, porque falava assim, na sua oração você fala assim, Senhor, até quando? Senhor, até que dia? Até que horas? E até a frase era exatamente assim que eu orava, Senhor, até quando? Até que dia? Até que horas? Eu não aguento mais. E aí eu me agarrei naquela palavra. Falei, vou deixar esse estrupício aqui dentro. Eu vou fazer aquilo que o Senhor me pediu para fazer, aquilo que Ele espera de mim, como de fato uma mulher sábia, uma mulher que reflete a Jesus. E você entende que foi isso que Jesus fez comigo também? Quando eu não merecia perdão, Ele me perdoou.
quando eu agia, eu tinha comportamentos que eu não entendia o porquê, o Senhor entendia. Meu marido também estava todo lascado, estava todo bagunçado, ele não estava entendendo nada. Ele era tão alvo quanto que eu fui. Ele era tão usado quanto que eu era. E aí eu comecei a orar e pedir a Deus. Eu acredito muito que foi também por essa questão da obediência, principalmente nos momentos mais difíceis, onde a vontade era de esganar, era de falar por mim mesma e eu não fiz. Ele fala que quando a gente está, né, que ele compartilha também o testemunho, e é muito bacana também para mim ouvir, uma das coisas que me marcou muito, ele falava para mim assim, eu comecei a ser constrangido, eu comecei a me sentir um bosta. Eu pensava, que tipo de homem que eu sou? Eu sou um lixo. Como que eu consigo fazer isso? Ele começou a ficar constrangido. E o amor de Deus constrange. Então, muitas vezes, você não vai fazer porque seu filho merece, porque o seu marido merece, porque o outro merece. Você vai fazer porque é o que o Senhor espera de você. Você vai fazer porque é aquilo que Ele te ensinou, é aquilo que Ele pediu, é aquilo que Ele te... É o que Ele espera de você. E aí, no meio do caminho, o Senhor faz. Então o Senhor ministrou no coração dele, ele foi sentindo envergonhado. Teve uma vez que ele conta que ele foi para entrar na porta de casa e eu tava orando muito. Eu tava numa gritaria, coitado no prédio que eu morava, eu tava orando muito. E ele falou que ele não conseguiu abrir a porta porque ele se sentiu envergonhado de entrar ali dentro. Gente, não era eu. Ele não teve vergonha de mim. Ele teve vergonha da presença do Espírito Santo. Ele teve vergonha, era o fogo, era o ambiente, era a presença que estava dentro daquela casa, não era a minha oração. Porque eu não sou santa, eu não tenho santidade, mas a partir do momento que eu me deixo disponível e eu estou buscando ao Senhor e eu estou sendo obediente, o Senhor está em mim, eu estou cheia do Espírito Santo de Deus e eu sou conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Então, foi uma bênção, a gente se casou, já tem um tempinho, glória a Deus. E uma outra questão que eu queria falar também, porque a Tati trouxe, é a questão da academia. Assim como ela falou, quando eu me converti, eu falei, o quê? Quero a faculdade, mas não, eu não tinha formado. E eu falei, não quero mais. Não quero mais porque como que um bêbado que é viciado em álcool vai trabalhar dentro de um bar? Falei, não, tô correndo de academia. A última coisa que eu quero é academia. Eu até pensei em fazer nutrição, que ainda é um pouco próximo. Falei, não vai trabalhar com o corpo do mesmo jeito, emagrecimento, não, tô fora. Por conta do ambiente da academia. E aí, também recebi uma palavra muito certeira, que o Senhor falou pra mim assim, aquilo que você está pensando em trancar, o Senhor te diz que não é pra você trancar. Porque é lá que Ele vai te usar. É lá que você vai curar outras mulheres. É lá que Ele vai te levantar. E aí eu fiquei pensando, quem sou eu? Não arrumei nem eu ainda. Tá uma bagunça todinha dentro de mim. Nem eu tô dando conta. Como que eu vou ajudar outras mulheres? Como é que eu vou fazer? Mas obedeci, ainda sem entender. Obedeci. E não queria, mas fui. E no meio do caminho, o Senhor foi ministrando no meu coração e eu fui entendendo. Dentro desse meio, existe muito preconceito, tanto de um lado quanto do outro. Por exemplo, aquela que está do lado de fora, tudo é pecado. Ah, porque academia, vou lá encontrar cocão. Ah, porque eu vou passar, não sei o que, porque é meu corpo. Ah, porque é vaidade, ah, porque é demais. Não. E do outro lado, as irmãs pensam o quê? Não, eu falei o contrário, né? Mas vocês entenderam. E do outro lado, não, eu não preciso. O Senhor é minha força. E não sei o quê. E lá dentro não. E aquilo lá é um lugar de Satanás. E aí, o que acontece? O Senhor ministrou no meu coração justamente para eu trazer a clareza para essas mulheres que a gente consegue o meio termo. Você sabe por quê? O meu Saradas, que é o nome que eu coloquei para as meninas, é Saradas de corpo, de alma e de espírito. Porque eu comecei a entender também que existem muitas mulheres que por conta do corpo, elas estão doentes. Tanto emocionalmente falando, quanto com o corpo físico adoecido. E aí, é muito lindo quando a gente é espiritual demais. Aí você completamente
espiritual, você dobra seu joelho, faz campanha, acorda 3 horas da manhã para falar: Senhor, me dá mais saúde, revigora as minhas forças. Senhor, Satanás não vai tocar na minha saúde. Mas você não está fazendo o mínimo por você. Então, é hipocrisia, é a mesma coisa de eu fazer uma oração e falar assim: Senhor, me prospera. Mas eu estou sentada no sofá e não estou trabalhando. É a mesma coisa das irmãs que estão pedindo saúde, tá pedindo pro diagnóstico do médico ficar diferente, que ela vai fazer um exame, que ela não vai estar diabética, que ela não vai estar hipertensa, que é para Deus abençoar ela e prolongar os dias dela na terra. Mas aí ela não tem uma alimentação controlada. Ela não faz uma atividade física. Ela emagrece sozinha com o jejum. Ela acha que ela tá arrasando porque ela tá magra, mas a saúde dela tá podre. Ela não tem vitalidade. Aí isso desencadeia várias coisas. Porque nesse meio tempo, eu tratando de mulheres, eu comecei a ver quantas mulheres inseguras, passando insegurança para dentro do casamento, porque não tem mais autoestima, não se sente bonita, se sente feia. O marido quer tocar, ela não deixa. O marido não pode, não se sente bem. Até hormonalmente falando, não tem libido nenhum. E aí depois tá orando. E tá pedindo a Deus pro marido não tá preso em pornografia. Pro marido olhar pra ela e fazer um elogio. Então, assim, são muitas coisas, inclusive duras. São muitas coisas que nem são boas de ouvir. Quantas pessoas presas, que chegam pra mim presa em depressão, presa em ansiedade, que quantas vezes o médico falou pra você assim: faz uma atividade física. Mas remédio serve. Até se o remédio for R$600, você vai lá e compra o remédio. Mas fazer aquilo que cabe a você fazer, você não faz. Eu estava lendo o livro do pastor Luciano Subirá, não sei se vocês conhecem, uma bênção. O testemunho dele, maravilhoso. Dou glória a Deus pelo testemunho dele, perfeito. E ele fala que um dia, na casa dele, ele recebeu, assim como a Tati está recebendo, visita. E aí tinha uma missionária, e junto com a missionária tinha uma missionária que também era médica. E aí ele falou que na hora que ele entrou, que ela viu o tamanho dele, ele falou, a cara dela já era de espanto pro meu lado. E aí ela falou assim: desculpa te perguntar, pastor, tá tudo bem com o senhor? E aí ele pensou assim, afrontoso, né? Ele pensou assim: tá tudo bem comigo, sim. Ele falou que ela fez uma cara de espanto. Ele falou assim: você não tá duvidando, não? Tipo assim, pera aí, ó, capeta, enviado de Satanás, que eu vou te mostrar. Pediu a esposa pra ir no quarto e pegar os exames que ele tinha feito, que era recente, que tava dando que tava tudo bem. Aí ele pensou assim: vou esfregar nela pra ela poder ver, né? Aí ele ainda falou que ele agiu de uma espiritualidade exagerada, porque ele falou assim: o Senhor é minha força, porque o Senhor não sei o que, foi lá pegar. Ela falou: não precisa pegar não, pastor, não preciso ver não. Não, faço questão, vou te mostrar. Aí olhou, realmente, o que o médico falou quando viu os seus exames? Falou assim: que eu sou um homem muito abençoado, que realmente os anjos do Senhor me guardam e eles me protegem, porque minha saúde está tudo em dia. Aí ela pegou e falou para ele assim: pastor, com todo respeito, me desculpa discordar desse médico, mas eu penso que, na verdade, o Senhor só está ganhando tempo. O nosso corpo e a nossa saúde é igual um cartão de crédito. Você vai passando, você vai passando, você vai passando. Mas uma hora a fatura vai chegar. E quando a fatura chegar, não tem o que fazer. Você vai ter que arcar com as consequências. E aí ele falou que demorou coisa... Agora eu não me recordo exatamente, mas se era coisa de 1 ano ou 2 anos, não deu outra. Ele teve que fazer exames, ele de fato... Aí ele começou com o princípio de diabetes e de hipertensão. E ele ainda contou também no testemunho do livro que ele fala que... Aí ele fez uma dieta, correu, começou a fazer atividade física, aí melhorou, regularizou os níveis. Aí ele foi, largou tudo de novo. Tipo assim, já deu bom, né? De meus exames, agora já tá bom de novo. Pois voltou de novo. E agora ele entendeu. E o Senhor ministrou muito no coração dele. Para quem quiser depois, chama Cuidados com o Corpo. É um livro muito maravilhoso. Edificou muito a minha vida. Ele fala sobre... Ele traz a luz da palavra. E ele traz vários versículos que falam, inclusive... Deixa eu ver, cadê meu telefone? Tem uma parte que eu queria ler para vocês. Em 1 Tessalonicenses fala:
A constituição plena do ser humano envolve partes distintas. Observe o que Paulo escreveu. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mostra pra gente que não adianta a gente cuidar o tempo todo do corpo e esquecer do espírito, mas cuidar também demais do espírito e esquecer do nosso corpo. Outra palavra que eu marquei também que mexeu muito comigo é que ele fala assim, olha: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou pelas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Está em Gênesis. Nesse relato bíblico da criação, revela a participação do ser humano. Deus fez um boneco de barro, então aqui é o corpo, soprou nele o fôlego de vida, aqui representa o espírito, e da combinação desses resultou naquilo que define o homem. Aquilo se originou a alma vivente. Nessa questão da alma, eu falo muito com as meninas também, que tem muita gente do meio, né, que fala assim: não precisa fazer terapia, não. Não precisa de psicólogo, não. Não, porque é só você ir dobrar o joelho e orar. Não. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. O nosso corpo é esse aqui, o físico. A nossa alma é onde estão as nossas emoções. É aquilo que a gente sente, são os nossos traumas, é aquilo que a gente passou, que muitas vezes, que nem eu falei, eu fiquei presa numa palavra lá atrás. E o nosso espírito, que é onde é a comunicação do Senhor em nós. É onde o Senhor fala conosco e através de nós. Então, que nessa tarde, que nós possamos ser despertadas de que nós somos de fato divididas em corpo e alma e espírito, que a gente possa trazer isso para dentro de um equilíbrio. Na verdade, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no coração de cada uma de nós, que a gente precisa cuidar dessas 3 áreas, para que na vinda do nosso Senhor, a gente esteja realmente irrepreensíveis diante dele, que a gente esteja com todas as áreas, protegidas, em nome de Jesus.